Hoje o tema é super relevante, é o direito de presença e de prévia ciência de tudo o que acontecer no teu processo administrativo disciplinar. Nada, absolutamente nada pode acontecer sem que você saiba antes. Então, não perca esse valioso estudo que nós estamos fazendo aqui. Vou te explicar tudo sobre os seus direitos de defesa no processo administrativo disciplinar e na sindicância punitiva, logicamente, né? Que é uma modalidade. Para você que já é nosso parceiro aqui, está sempre ligado com a gente, fique até o final desse vídeo aqui, um momento de reflexão em busca de sabedoria. Isso poderá te conduzir a tomar algumas decisões, a trilhar alguns caminhos que poderão mudar a forma como você vê todo esse emaranhado aí da vida, né? Dessa vida louca que a gente vem vivendo, né? Logicamente, isso é só o estopim, né? Eu mesmo experimentei, gostei muito e desde então, por uma questão até de solidariedade, né? Eu tenho tentado passar isso adiante. Para você que chegou agora aqui, eu tenho muito prazer mesmo em te receber e te convidar para fazer parte desse trabalho nosso aqui, de levar conhecimento para demais pessoas. Conto com você, essa parece ser a nossa missão de vida. Então é simples, começa assim, se inscreve e fica pertinho da gente aqui. Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, eu sou um advogado, eu sou especialista na defesa do funcionário público e estudioso das causas previdenciárias. Então, vamos adiante. Por que tem que haver e o que é esse direito de presença? Esse direito que tem o funcionário público que figura como acusado em um processo administrativo ou uma sindicância punitiva, esse direito que ele tem de estar sempre presente aos atos processuais é decorrente do quê? Do princípio do contraditório. Então, é fundamental para o processado exercitar sua defesa, tecer as suas considerações, as considerações que julgue dignas de nota sobre os elementos dos autos e contra-atacar, contra-agir dentro do devido processo legal. Contra-atacar e reagir ao quê? Às acusações que pesam contra ele. Diante de sua presença constante e contínua, poderá então o funcionário público reunir provas capazes de afastar as imputações, tanto quanto a autoria, de que se foi ele mesmo que praticou um ato administrativo contra a disciplina, né? Como quanto a materialidade, se esse ato realmente existiu, se esse ato ou esse fato existiu, né? À vista do quê? Dos objetos materiais do pretenso ilícito administrativo que foi dirigido contra ele. Averiguados, por exemplo, quanto houver, um exemplo que ele pode agir diretamente, quando houver uma diligência de reconhecimento da coisa ligada ao fato ou de sua inspeção. O acusado, ele tem a prerrogativa de examinar pessoalmente, durante a diligência, as características das provas coletadas contra ele. Verificar a autenticidade das observações da unidade processante, poderá tecer suas considerações, fazer fundadas reclamações, né? Registrar questões de fato que julgue pertinentes, apontar vestígios de adulteração do objeto da diligência e tudo mais que diga respeito à sua defesa. Agora vamos falar sobre a produção de prova unilateral, sem a presença do acusado. O que acontece nesses casos? Quando se tratar de prova a ser constituída, a produção dessa prova deve ser sempre feita na presença das partes, sempre, e com igual direito a tomar parte, né, nos debates, inclusive no que tange à exibição de documentos e de coisas. O cerceamento de defesa ficará patente, ficará verificado, acertado se dos elementos probatórios produzidos, né, na diligência,
que foi realizada sem a presença do acusado, for extraído fundamento para acusação, para motivar a punição do acusado, sem que ele estivesse presente. Então vou dar um exemplo prático aqui para você entender. Veja esse exemplo. Vejamos a hipótese de um servidor público federal lotado, por exemplo, em atividade fiscalizatória, um fiscal, que tenha sido demitido por ter incorrido em crime de corrupção passiva, por exemplo, ou improbidade administrativa por supostamente deixar de apreender caixas ou containers com mercadorias contrabandeadas, ou um produto de descaminho, porque tenha declarado indevidamente, por exemplo, por meio de oposição de um carimbo, onde está escrito lá, liberado, ele colocou liberado, e trataria-se então de carga legal, né? Ou seja, com o devido recolhimento do tributo. Ou seja, ele colocou liberado, então, uma vez que colocou liberado, está liberado. Então, se a comissão processante se desloca para esse depósito do órgão público para inspecionar as caixas com os carimbos, é obrigatória e indispensável a presença desse funcionário. Do funcionário que está sendo processado, desse fiscal. Ele tem que comparecer no ato processual de inspeção que vai ser feita pela unidade ou comissão processante. Para quê? Para que ele possa, in loco, ele que conhece a matéria, in loco, olhando ali, verificar e checar se aqueles conteúdos que estão sendo examinados foram, de fato, liberados por ele. Para que ele possa então ponderar e fazer as considerações que tiver acerca dos vestígios materiais, podendo concluir que o carimbo, por exemplo, não é seu, e provar isso. Fala, essa mercadoria que vocês estão mostrando aqui, isso aqui não é meu, né? Que o lote, por exemplo, por ele vistoriado é outro, que as caixas e os sinais ali delas constantes são outros. Né? A presença de lacres, de carimbos, de fitas da transgressão funcional imputada, tudo tem que ser feito na presença dele para ele dizer se diz ou não respeito à sua pessoa. A presença é interessantíssima essa colocação. Muita gente clama na instrução processual, mas não sabe como proceder. Não se trata de mera reclamação, é direito. A presença do acusado é fundamental para que tenha meios e argumentos para requerer à comissão instrutora a anotação de questões atinentes ao objeto da prova. E isso é feito no termo de diligência ou no ato que será juntado aos autos, né? Tudo tem que ter a presença da defesa. As considerações que serão apreciadas pelo órgão ou pela autoridade julgadora tem que ser feita in loco pelo acusado. Então veja o que diz a Lei Geral do Processo Administrativo da União, que o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou a efetivação de diligências. Ok? O inquérito administrativo, fase compreensiva da instrução do processo administrativo disciplinar, inclusive com a realização de diligências pela comissão processante, assegura ao acusado ampla defesa, contraditório e o direito de acompanhar o processo pessoalmente, o que inclui o direito de presença nos atos da coleta de prova. Para quê? Para fiscalizar a atividade de iniciativa oficial. Bom, vamos lá, vamos adiante. Entendido isso então, vamos falar sobre o direito de prévia ciência das ações processuais da comissão processante permanente ou da unidade processante, né, que temos hoje em dia. Correspondente reação pelo acusado. Bom, como dissemos há pouco, a própria Lei Geral do Processo Administrativo da União estatui que devem ser objeto de intimação os atos do processo de interesse do administrado e a realização de diligências. Então,
A notificação ao acusado deverá ser precedida toda vez que a comissão processante decida realizar providências, ainda que não sejam do conhecimento do acusado. Ele tem que estar presente e participar de tudo, sob pena de nulidade e cerceamento de defesa. Eu já vi coisas absurdas acontecendo por falta de preparo, ou mesmo por vontade, né, de prejudicar o funcionário. Existe, todo mundo sabe que existe, né? Como, por exemplo, juntada aos autos de provas produzidas após o libelo acusatório, sem prévia intimação do acusado. Então, fique sempre de olho no seu direito. Você constituir um advogado nos autos é coisa fundamental para a sua defesa. Por quê? Existe a questão de hierarquia, né? O funcionário público, ele fala assim, eu mesmo vou fazer a minha autodefesa. É louvável, é louvável. Mas, número um, ele não tem conhecimento técnico. Número 2, a questão da hierarquia, ela envolve diretamente o funcionário. O advogado, quando você coloca um advogado, né, você constitui um defensor nos autos, o defensor, a obrigação dele, né, é ser destemido. Destemido não é sinônimo de mal educado, destemido, eu não temo, eu não tenho medo. Eu não tenho medo da cara feia do presidente, do que ele vai fazer contra mim, se ele vai me transferir. Ou seja, o funcionário público, ele tem medo dessas coisas. O advogado não tem medo, porque não existe hierarquia entre juiz e advogado, entre procurador e advogado. Cada um faz a sua parte. Então, por isso é fundamental. Então, nesses casos aqui, o advogado tem que ser intimado de tudo isso para estar presente lá com o cliente dele, tá? Então, são vídeos assim que você vê, que você encontra aqui no nosso canal. Cheque a qualidade do conteúdo gratuito que te oferecemos aqui. Vai lá em cima, lá na playlist, vê lá a quantidade de vídeos que a gente tem e a qualidade de cada um. Por quê? Porque tudo que é dito aqui nesse canal, isso tudo foi estudado e checado. E além disso, eu estou sempre lançando uma série de vídeos para você ficar bem informado sobre as mudanças que ocorrem. Aliás, né, começamos na semana passada vídeos de uma série maravilhosa da reforma administrativa disciplinar, onde nós trouxemos o ex-procurador do Estado, professor, mestre em processo penal e especialista em direito disciplinar, Dr. Messias José Lourenço. Ele vai falar tudo sobre essas modificações, tá? Suspensão condicional da sindicância, termo de ajustamento de conduta, tudo de novo que está acontecendo, são vários temas, então não perca, não deixe, o primeiro vídeo já saiu, está saindo nesta semana mais um vídeo, então não perca e se inscreva já no canal. Eu vou deixar aqui na descrição o link do primeiro vídeo que versa sobre a reforma disciplinar, ok? Então, faça como fizeram mais de 350 mil pessoas já inscritas. Fica mais perto da gente, que vem aí novidades maravilhosas que estou preparando com carinho para você. Bom, agora vamos ao nosso momento de reflexão, nosso momento de sabedoria. Relaxa um pouco para refletir com as ideias de grandes pensadores. Marco Aurélio, veja o que ele disse. Aprende a conhecer o teu interior. Dentro de ti reside a fonte do bem, que pode brotar sem parar se fores sempre escavando. Observe a si mesmo. Faça isso com mais frequência. Quando estiver calmo, bem sereno, pergunte assim para você mesmo: esse sou eu? Calmo assim, sou eu? Quando você estiver tomado de raiva, de ira, de algo, contra alguma coisa, indague-se: esse sou eu irado dessa forma? Será que eu sou assim? Sou eu mesmo?
Siga fazendo isso em várias ocasiões, até que você possa, por você mesmo, concluir que ninguém, sem que ninguém te diga, né? Sem que você precise acreditar no que os outros estão dizendo, sem que você precise acreditar no que eu estou te falando aqui, siga a orientação para saber se, na verdade, você é uma dessas pessoas ou se você são várias pessoas dessas, ou se cada uma dessas personas separadamente é a tua figura. Então, eu já concluí, né, obviamente, né, os grandes mestres aí concluem que você, na verdade, é todas essas pessoas e algumas são muito bem-vindas e outras precisam ser afastadas. Mas, na verdade, todas são você. Todas. De alguma forma. Entender isso é muito libertador. Por quê? Porque você compreende que nada é dual. Nada é dual. Bem e o mal. Você não é todo bem e não é todo mal. E que à medida que você conheça isso e trabalhe firme isso, você poderá ir afastando o que é indesejável e se aproximando mais do seu lado luz, daquela parte de você mesmo. É uma questão de visão, de observação, de autopercepção. Lembra dessa frase de Tolstói de um outro vídeo? Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. Incrível, verdade. Então, nunca se esqueça. O seu propósito de vida é ser uma pessoa humana melhor e mais digna. Então, obrigado por ficar comigo aqui até o final e um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui. E não se esqueça de me ajudar, dá um like aí agora no vídeo e muito obrigado pela audiência. Um abraço.